podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Querendo ou não, adiciona uma camada de fricção ali, você ter que gerenciar o time remotamente. Uma coisa que seria intuitiva, natural, que é a comunicação por voz, você vira pro lado e fala uma coisa, se torna muito mais difícil quando você tem que transmitir isso para uma ferramenta que depois vai transmitir para uma pessoa. É mais ou menos como você ter um intérprete no meio de uma comunicação, né? Você fala uma língua, aí o intérprete vai ouvir o que você falou, traduzir para outra língua, para daí mandá-la para outra pessoa, sendo o intérprete a ferramenta, né, que do trabalho de colaboração remota aí. Olá, ouvinte, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Ricardo Ciosi. Trabalhar presencialmente deixou de ser uma realidade para muita gente e mesmo assim, para a tristeza dos funcionários, o trabalho remoto continua não sendo unanimidade entre os executivos de grandes empresas. No episódio de hoje, a gente volta a conversar sobre esse tema, tentando entender por que ainda existe essa resistência ao modelo remoto. Então aguenta aí que a gente já começa. Durante a pandemia, o trabalho remoto se tornou a regra para diversas categorias. Foi um momento tenso, o isolamento social estabelecido para a gente tentar evitar o contágio, né, o espalhamento ali do vírus, e muitas empresas tiveram que se adaptar às pressas a esse modelo novo, sem nenhuma experiência anterior. Ninguém tinha como saber se isso ia durar por muito tempo, e muita gente com certeza pensou que seriam poucas semanas. E semanas essas que viraram meses, os meses foram passando, e estamos aqui, quantos anos já? 2020, 2021, 2 anos depois a gente ainda tá falando de pandemia, ela não acabou ainda. Então essa virada forçada para o trabalho remoto levantou um debate sobre como as coisas ficariam depois que a pandemia acabasse, porque tinha aquela expectativa, quem gostou do trabalho remoto ficou pensando que, será que quando acabar a pandemia de fato, a gente consegue manter esse modelo, né? Teve vários especialistas falando também que a pandemia forçou a adoção mais rápida de algumas tendências e que depois que a pandemia acabasse, talvez não voltasse a ser como era antes. Mas o fato é que ficou claro que dava pra gente fazer remotamente muitas coisas que a gente fazia indo pro escritório e gastando horas todos os dias no busão, no metrô, e os chefes teriam até estímulos para não voltar atrás, né? A empresa também tem certos benefícios de não ter que ficar gerenciando uma infraestrutura desnecessariamente. Ou seja, estava claro para todo mundo que o trabalho remoto chegou para ficar. Vai ser assim, de fato, né? Todo mundo adotando. Mas, cortando para hoje, a gente tá aqui debatendo sobre isso. Por qual motivo, Riga? O que não deu certo? Então, tem muita discussão ainda sobre o modelo remoto, né? Eu tava até vendo o histórico aqui. A história do Tecnocast, basicamente, sobre o trabalho remoto, né? Porque o primeiro episódio, o 001, é sobre o trabalho remoto. Foi lá em 2014, quando a gente tinha acabado de mudar pro modelo remoto, né? Então, a gente tinha escritório até o final de 2013, em 2014 a gente mudou. E em 2020, naquele mês de março de 2020, a gente fez um episódio chamado Confinados no Home Office, né? Porque tinha muito essa história de, mas então, o novo normal, né? Aquele novo normal é as pessoas perceberem que agora dá pra fazer trabalho remoto, e os chefes também, e as empresas vão perceber isso e tal. E de fato, no resto do mundo também, né, teve um momento em que as grandes empresas pareciam concordar, né, principalmente as de tecnologia, que a gente cobre bastante aqui, né, que trabalho remoto era necessário, e Microsoft, Twitter, Spotify foram algumas das empresas, né, que anunciaram que iam permitir o trabalho remoto de modo permanente. Teve muita essa discussão naqueles primeiros meses ali de pandemia, só que foi passando o tempo, né, então 2021 começou a cair os casos, aí teve aquele pico lá de novo e tal, mas aí depois caiu de novo, enfim. O cenário tem mudado um pouco, né, de pandemia, a gente tá há 2 anos e meio com esse negócio aqui, mas
tivemos várias fases da pandemia, né? Algumas fases mais tensas, agora, né, tudo aqueles que piques. Mas a KPMG, que é uma empresa de auditoria, mostrou que no ano passado, só 17% dos CEOs planejavam reduzir o espaço físico no escritório. Ou seja, né, eles estavam pensando, se os funcionários passarem mais tempo dentro de casa, então a gente não precisa de um escritório tão grande, a gente pode economizar, diminuir o tamanho aqui, né? Então, só 17% dos CEOs pensavam nisso no ano passado. E a mesma pesquisa mostrou que só 30% dos CEOs consideravam manter os funcionários naquele regime híbrido, né? Que trabalha de casa 2, 3 dias na semana e depois, né, no resto da semana vai para o escritório físico ali. E isso é curioso e é uma queda muito grande porque a KPMG fez a mesma pesquisa lá em 2020, naquele primeiro ano de pandemia, que a gente estava discutindo muita coisa sobre isso, e 70% dos CEOs tinham interesse em manter o trabalho remoto nas suas empresas. Então, enfim, muitas coisas mudaram. O que mudou provavelmente foram as vacinas, né? Teve essa influência porque elas trouxeram uma tranquilidade, pelo menos, de que os funcionários eles estariam seguros no ambiente das empresas uma vez que eles estivessem vacinados. Então, de fato, a gente avançou muito. Hoje, mesmo com esses picos que a gente tem, o número de mortes e acaba não aumentando tanto, porque as pessoas já estão com 2, 3, às vezes 4 doses de vacina. E aí, nesse contexto que acabou ficando mais otimista, né? E também, o pessoal tá meio de saco cheio também, né? 2 anos e meio já nisso aqui. Mas a porcentagem de chefes, né, que se mantinha favorável ao modelo totalmente remoto, ou esse modelo híbrido aí no longo prazo, né, pensar nisso mais para vários anos aí, foi ficando menor, né, acabou diminuindo a adesão a essa ideia de que o futuro é remoto, né. E uma coisa que a gente pensa quando a gente tá falando sobre a transição, né, do trabalho presencial para o trabalho remoto, é que as empresas mais tradicionais, aquelas empresas que sempre estiveram ali mais ligadas ao físico, né, elas estejam com maior trabalho e que as empresas que já tinham um ecossistema mais digital, uma coisa diferente ou que trabalha com inovação, teriam maior facilidade em adotar o trabalho remoto. Mas, para surpresa de muita gente, né, uma empresa que anda tendo alguns atritos por causa desse assunto é a Apple. Ela foi uma das empresas que, assim que começou a dar uma melhora no quadro de pandemia, já correu para retornar ao trabalho presencial, né? Então ela começou com 1 dia por semana e aí, em maio desse ano, ela ia passar para 3 dias por semana, só que aí com aumento de casos de Covid nos Estados Unidos, ela voltou atrás, então ela tá correndo para voltar rapidamente, né, a esse modelo presencial, ou pelo menos híbrido, né, de trabalho. Só que quem não tá muito satisfeito com isso são os funcionários da Apple, né, em 2021, vários deles já tinham manifestado desconforto pela ideia, né, de estar presente em 3 dias da semana, e aí naquela mesma época a Apple já tinha anunciado que ia voltar e depois retornou, porque nos Estados Unidos essa coisa meio vai e vem, né, da Covid, lá tem a questão das vacinas, que tem muita gente anti-vax, então lá a gente tem visto essas ondas maiores de reinfecção, de surto, né? Então a Apple, ela ameaçou voltar ao presencial algumas vezes já, desde o ano passado. Só que os funcionários não estão satisfeitos e eles não querem que volte a uma coisa muito regrada no sentido de preciso trabalhar 3 vezes por semana na empresa, né? Eles são mais adeptos ao remoto e até ao híbrido mais flexível. E agora, recentemente, em 2022, teve uma nova atenção sobre isso e até um executivo importante, né, o diretor de Machine Learning da Apple, o Ian Goodfellow, resolveu pedir as contas porque ele não concordava com essa política, né? Num e-mail que ele mandou para a direção ali da Apple, ele falou que uma maior flexibilidade, né, seria uma política melhor para a equipe dele, para a equipe que ele gerencia. E ele não é o único, né? Os funcionários já escreveram uma carta aberta protestando contra o retorno obrigatório. Já teve caso de gente reclamando que isso prejudicaria a ponto de provocar uma demissão, já que algumas pessoas trabalham de forma remota até mesmo por motivos de saúde. E aí isso gerou um burburinho. A Apple se retratou falando que as pessoas que precisavam desse trabalho remoto por motivos de saúde seriam tratadas como exceção e tudo mais. Mas esse assunto tá aí no ar desde
do ano passado, né? Desde 2021, pelo menos. E ainda não acabou, né? Com a nova variante da Covid e os novos casos. Isso ainda está no ar, a gente ainda não sabe como a Apple deve tratar isso daqui pra frente. Ou seja, nem mesmo a Apple, né, com toda essa tecnologia, tá a salvo de problemas internos por causa desse assunto. Esse executivo aí, inclusive, né, o Ian Goodfellow, ele veio do Google e foi pra Apple lá pra 2019. Na Apple ele trabalhava como, né, com aprendizagem de máquina. E ele voltou pro Google depois de pedir demissão da Apple e tal. Mas o Google também não é 100% favorável a trabalho remoto, né? Tem umas... eles são, acho que, um pouco mais flexíveis do que a Apple, né? Talvez por isso ele tenha voltado pro Google, mas ainda assim não é todo mundo que, gente, tá liberado, agora só trabalhem, né, de casa, enfim. Então, assim, mesmo o Google, que é uma empresa que ele resolveu voltar, né? Também não é 100% ali. E aí a gente chega em outro personagem que adora uma polêmica e também não tá gostando muito dessa coisa de trabalho remoto. O senhor Elon Musk. A contribuição dele para essa discussão foi dizer que o trabalho remoto, abre aspas, não é mais aceitável, fecha aspas. Pelo menos é o que estava em um e-mail enviado para funcionários da Tesla e SpaceX, né? A gente até mencionou sobre isso em uma notícia no Tecnoblog. O e-mail era direcionado a pessoas em posição de gerência, né? Lá ele dizia que é esperado que esses funcionários estejam 40 horas por semana dentro do escritório. E se não gostarem da ideia, então basta encontrar outro lugar para... Esse é muito bom, gente. Abre aspas, fingir que trabalham, fecha aspas. Ou seja, né, tipo, se você trabalha remoto, você não tá trabalhando. Essa é a visão do Elon Musk, basicamente, né? E essa foi a mensagem do CEO da Tesla no Twitter, porque todo mundo sabe que ele adora twittar coisas interessantes, né, vamos assim dizer. Só que o Musk vai além de só exigir a presença dos funcionários. Ele chega a questionar se empresas que admitem o trabalho remoto realmente entregam bons produtos. O cara chegou a dizer que faz tempo que essas empresas de fato entregaram um produto excelente. Ele afirmou que já chegou a morar na fábrica da Tesla e esse foi o motivo da empresa ter sobrevivido. Ou seja, tentando usar a própria história de sacrifício, né, pela empresa para estimular os funcionários a estarem mais presentes. É uma coisa que sempre me coça a cabeça, porque essas frases de coach, de não, eu dou sangue pela empresa, é muito usada principalmente por essa galera de alto escalão, né? O exemplo da Apple e do Elon Musk mostra que o trabalho remoto pode ter ganhado muitos adeptos, mas ainda tem gente importante que não é fã da ideia. Pois é, e é difícil a gente cravar, né, que uma coisa é certa, a outra é errada. Nesse caso, acho que não tem exatamente o modelo perfeito, mas o que fica claro é que não é unanimidade, mesmo em casos que daria para ser remoto, vai ter gente ali vai ter empresa que vai falar que prefere que não seja remoto, vai ter funcionário que vai falar que prefere trabalhar presencialmente e vice-versa, mas o ponto central aqui é a gente refletir um pouquinho sobre essa necessidade ou não de voltar para o presencial. Acho que faz mais sentido sendo uma opção. Queria saber até de vocês, porque o Riga citou, em 2014 o Tecnoblog mudou para o trabalho remoto. A Ana, o Ricardo ainda não estava aqui em 2014, o nosso time era, né, bem menor do que é hoje, inclusive, o que tornava também as coisas mais fáceis, era bem mais fácil se organizar remotamente quando o time é pequeno. Eu não consigo nem imaginar a loucura que deve ser uma empresa com milhares de funcionários. Mas Ricardo e Ana entraram aqui no TB quando a gente já estava com esse modelo remoto. Queria saber de vocês, né? Na experiência de vocês, como é que é trabalhar remoto? Como é que tem sido trabalhar remoto? Imagino que os dois já trabalharam presencialmente também. Então, conta pra gente aí essa diferença. Bom, eu já trabalhei de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Já trabalhei presencial, já trabalhei híbrido e aqui no TB foi a primeira vez que eu trabalhei 100% de forma remota, né? Porque até na empresa que eu estava antes era híbrido, né? Com pandemia teve esse lance de ficar remoto, mas era uma coisa muito condicionada. E aí eu sempre brinco que a gente não pode confundir o trabalho remoto com o trabalho remoto pandêmico. São coisas muito diferentes pra mim. Assim, até porque quando eu entrei aqui, era 2020 ainda, tava com aquelas restrições muito fortes, né, da pandemia. Então, pra sair pra qualquer lugar, era não sair, era a regra, né? Agora a gente tem essa possibilidade de sair, usando máscara, se cuidando e tudo mais. Mas em 2020 ainda a regra era, não saia, sabe? Evite ao máximo sair. Então,
estava muito ainda presente, ainda não tinha vacina, né? Então o Covid estava muito presente e a gente estava com essa coisa do trabalho remoto, mas também tudo remoto. E aí é uma outra realidade. O trabalho remoto, com todas as outras coisas remotas, pode parecer sufocante, mas não é por causa do trabalho remoto, né? Tem toda a questão de que você não tá saindo daquele ambiente pra nada. Então, vira um mesmo ambiente pra todas as suas coisas. O lazer, a descontração com a família, junto com o trabalho. Então, tem essa questão, né? Mas depois que com a vacina chegando, né? E as flexibilizações, por mais que ainda estejamos em pandemia, ainda seja necessário se cuidar, com essa possibilidade, né, de começar a sair, de começar a viajar, coisas assim, o trabalho remoto ele fica muito mais leve. E eu tendo a preferir o trabalho remoto. Até quando era híbrido, né, na outra empresa onde eu trabalhei, eu achava essa possibilidade de estar em casa, né, num dia que de repente você... Por exemplo, tem greve de ônibus, né? Greve de transporte público. Ou algum dia que você realmente não tá bem pra ver pessoas. E você poder ficar em casa, nossa, isso é uma coisa muito, muito positiva, assim. Até pra própria produtividade da pessoa. Às vezes você tinha que ir pra empresa e você ia de uma forma que você já chegava esgotado. Então, o trabalho remoto, ele possibilita você a ter uma escolha, né? A ter o trabalho híbrido, né? O trabalho remoto, por outro lado, quando a gente não tá em situação pandêmica, ele também é muito positivo, porque não quer dizer que você tenha que ficar o tempo todo na sua casa, né? Você pode trabalhar de vários lugares, né? Tendo uma infraestrutura básica ali, dependendo do seu cargo, você pode viajar, você pode trabalhar numa cafeteria, você pode ir para um shopping. Então, eu acho o trabalho remoto muito positivo. Eu acho que muita gente se decepcionou no início, exatamente por causa da realidade pandêmica, achou difícil e tudo mais. Mas, no sentido de estou trabalhando remotamente, é bacana. Óbvio, existem muitos desafios, né, para quem gerencia times, eu acho, né? Eu acho que com essa experiência de gerenciar times remotamente é uma coisa que as pessoas precisam aprender, não é fácil, realmente, porque você não tá ali em cima da pessoa para controlar alguma coisa assim, então os times, eles precisam de um nível de maturidade, né, que muitas vezes não tinham no presencial, e os líderes que estão gerenciando esses times também precisam, então... Obviamente, existem muitos desafios e dá pra entender porque muita gente fica preocupada. Não é da noite pro dia que se aprende. Querendo ou não, adiciona uma camada de fricção ali. Você tem que gerenciar o time remotamente. Uma coisa que seria intuitiva, natural, que é a comunicação por voz. Você vira pro lado e fala uma coisa. Se torna muito mais difícil quando você tem que transmitir isso pra uma ferramenta que depois vai transmitir pra uma pessoa. É mais ou menos como você ter um intérprete no meio de uma comunicação, né? Você fala uma língua, aí o intérprete vai ouvir o que você falou, traduzir para outra língua, para daí mandá-la para outra pessoa, sendo o intérprete a ferramenta, né, que do trabalho de colaboração remota aí. E o Ricardo citou uma coisa interessante também, Ricardo, que as frases que os coaches soltam, você entra no LinkedIn e o que mais tem é a gente aproveitando absolutamente qualquer oportunidade para soltar essas frases ridículas. E quando a gente começa a analisar, por exemplo, essa frase do Elon Musk sobre dormir na empresa e se ele não tivesse dormido na empresa, a empresa não teria dado certo, um ponto que tem que ser levado em consideração são os estímulos que você tem para fazer aquilo, né? É óbvio que se você é o proprietário daquela empresa e você investiu milhões e mais uma parte do que foi investido na empresa de outros investidores, que você deve uma satisfação para eles. Então, assim, o estímulo que você tem para fazer aquilo dar certo é um nível diferente do estímulo de um funcionário que, pô, óbvio, ele tem que pagar as contas dele, ele tem que... É legal você estar empolgado com o local que você está trabalhando também, isso tudo é essencial. O funcionário também pode estar pensando na carreira dele, aqui eu vou ter oportunidade de crescimento e tudo mais. Ainda assim, tem um limite mais baixo do que a pessoa que... né, tem tanto skin in the game, como para falar a linguagem deles ali dos investidores. A pessoa que tem tanto skin in the game, ela tem tudo a perder, ela tem todos os estímulos, inclusive tudo a ganhar. Agora, um funcionário não é bem igual, né, Ricardo? Na minha visão, é muito diferente, na verdade, né? Vou dar um exemplo. O meu pai, isso muitos anos atrás, bem antes de pandemia, ele tinha uma loja de quadrinhos e card game, né? Pokémon, Magic, essas coisas. E no começo, quando ele abriu a loja, tinha a grana lá para investir, ele tinha a intenção de fazer assim, não, a gente vai ficar aberto só segunda a sábado. A gente vai abrir, domingo a gente vai fechar e descansar. E só ele que trabalhava
trabalhava basicamente, eu dava uma força, porque nessa época eu estava híbrido na revista, né, na Nintendo World, então eu ficava na loja com ele, dando uma força. Quando as coisas começaram a apertar financeiramente, por aí vai, meu pai começou a abrir de domingo. Então, assim, foi um sacrifício que ele fez, o estímulo que veio pra ele foi, se eu não abrir de domingo pra vender um pouco mais, eu vou fechar. Foi esse estímulo, né? Então, é muito diferente, porque, por exemplo, se o meu pai tivesse um funcionário lá, que ele pagasse um salário fixo, os funcionários não iam gostar, obviamente, de abrir de domingo, porque o funcionário não ia ver dessa mesma forma, né? Esses sacrifícios. Se ele não fosse recompensado, né, por isso. Exatamente. Então, assim, no meu caso, eu caminhei essa escadinha inteira, né? Porque eu já me considero velhinho, assim, tenho 37, então eu consegui... eu me considero velho. Eu segui toda essa escadinha, né? Então eu comecei, por exemplo, na revista Nintendo World, na editora... Nossa, eu nem lembro o primeiro nome da editora. Em 2010, e era presencial. Era, assim, 100% presencial pra fechar a revista. E a gente fechava a revista no dia 10, 11 do mês. E no dia seguinte já começava a produção da próxima, né? Então a gente fazia assim. E era presencialzão, assim. Segunda a sexta, sem falta nenhuma e por aí vai. E tinha muito tempo ocioso, que é algo que sempre me incomodou em trabalho presencial. Era o tempo ocioso que você não podia fazer nada, que você continuava lá, sentado na sua mesa, basicamente procurando trabalho, porque eram 2, 3 horas do dia que nada acontecia, né? Aí chegou uma hora que virou híbrido, então, agora eu comecei a trabalhar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, terça e quinta eu já não ia mais pro escritório, e daí virou tudo remoto, mandou todo mundo pro remoto, e aí... Tanto é que mudou o contrato, isso já foi em 2015, mais ou menos. Eu virei freela, basicamente, da revista. E, curiosamente, não teve nada a ver com pandemia, porque eu tô falando aí de 2010 a 2015. Isso foi basicamente por necessidades financeiras da empresa. Tanto é que a editora da revista, durante essa época, mudou de escritório 3 vezes e por aí vai. Então, a minha experiência foi essa. Aí, eu fiquei basicamente como freela, e aí eu entrei no TB, e aí eu continuei como remoto. E, pra mim, o desafio principal foi a organização. A organização pessoal, ela sempre foi um desafio muito grande pro trabalho remoto, pro trabalho 100% remoto, porque isso é muito, eu não sei se é curioso, mas pra mim porque assim, se a gente tá trabalhando dentro de um escritório, às 8, 9 horas por dia lá, né, 40 horas semanais, 44, tanto faz, nós temos a sensação de que nossos líderes estão sempre de olho na gente, então parece que a gente tem a sensação de, eu preciso entregar esse trabalho pra ser visto, né, aí tem muitas discussões em relação a esse modelo, né, do dia a dia. Já quando a gente começa a trabalhar em casa, 100% em casa, nós temos que nos policiar, meio que muda, né? Muda um pouco, assim, porque mesmo eu tendo líder no TB e tudo mais, não tem como o Lucas, que é o meu líder direto, ele ficar de olho em mim o dia inteiro. Não tem como. Não faz sentido e não é nem algo possível de ser feito. Aí passa a eu mesmo, né? O próprio funcionário ter que se policiar, né? De fazer, não, pera, eu quero trabalhar desse horário até esse horário, eu quero entregar X por dia, aí conversar com a liderança e por aí vai. Um outro exemplo é minha esposa. Minha esposa, ela é TI e ela trabalhava presencialmente. Quando teve a pandemia, ela ficou remoto e aí a empresa ofereceu a opção para ela de ficar 100% remoto, que ela aceitou. E a minha esposa, ela faz bonitinho, assim, ela tem que entrar, acho que é das 8 às 6. Então, assim, você vê, 8 horas da manhã ela tá sentada na mesa dela, trabalhando, ela tira o almoço bonitinho. Então, assim, e a empresa dela tem ponto também, então talvez isso ajude a esse controle, mas a minha esposa é muito mais organizada do que eu. Só que eu acho que o principal desafio é a organização pessoal, é você conseguir se concentrar e impedir o momento ocioso, né, do seu dia, de você não produzir mais nada e desandar as coisas. Então é um desafio que eu acho super possível de ser alcançado. Eu acho que a pessoa consegue sim, mas é devagar, sabe? Eu acho que agora em junho de 2022 já tá um pouco mais tranquilo para as pessoas. É um hábito novo que a gente acaba tendo que criar. A gente não estava acostumado, talvez. Algumas pessoas não estavam acostumadas. E óbvio que também depende do tipo de trabalho que é feito. Então aqui no caso a gente está falando de um trabalho que é intelectual. Então você consegue trabalhar de qualquer lugar, tendo uma conexão boa com a internet, como a gente está fazendo agora
agora gravando esse Tecnocast, cada um tá em um local, né? Ana no Rio de Janeiro, Riga em São Paulo, Ricardo também em São Paulo, o Josué, produtor, tá aqui também em São Paulo. Então, a gente consegue fazer isso por conta do tipo de trabalho. Agora, quando a gente tá falando de uma Apple, de uma Tesla, eu imagino que tem trabalhos que a gente consegue fazer dessa forma, outros trabalhos nem tanto. Por exemplo, fabricar um carro, você não consegue fazer, deixa eu fazer o chassi aqui no meu quarto, aí o amigo ali, eu levo pra ele vai fazer a roda na sala dele, né? Você precisa estar na fábrica também. Enfim, tem características diferentes aí que vão se adaptar ou não ao modelo remoto. Eu fico pensando se esse pessoal que acabou sendo forçado ao trabalho remoto no início da pandemia, né? Quando as empresas resolveram, gente, não dá pra vir pro escritório, então vamos trabalhar remoto. E aí teve várias coisas acontecendo naquela época, né? Tipo, faltou computador, porque as empresas estavam comprando em massa um monte de notebook, e aí, móvel de escritório também tava caro, porque aí tinha que, mas aí a pessoa, sei lá, não tem uma cadeira pra trabalhar em casa, então tem que mandar uma cadeira, e aí tem a logística pra isso, enfim. Mas eu fico pensando se esse pessoal que foi pego de surpresa, né? Enfim, dormiu no outro dia, acabou, isolamento social e tal. Quais foram as dificuldades que essas pessoas passaram, né? Porque a gente já gravou alguns Tecnocasts sobre trabalho remoto, né? O Tecnoblog é uma empresa 100% remota desde 2014, e mesmo assim, eu digo que às vezes a gente tá falando com alguém, entrevistando alguém, ou tendo uma reunião com alguém, e no começo era muito frequente a pergunta de, vocês estão trabalhando remoto? Estão indo pro escritório? Como é que tá? Aí eu respondia que a gente trabalha remoto há 6 anos, né, naquela época. E aí a reação das pessoas, então vocês já estão acostumados, né, então pra vocês não mudou nada, né. E na verdade, a Ana comentou, né, é diferente, né, porque você não tá trabalhando remotamente por escolha em 2020. Você simplesmente não pode sair de casa. E, fora que até 2019, né, a gente tinha muitos, como uma mídia de tecnologia, a gente tinha muitos eventos presenciais. Então, tem um lançamento de um produto. A gente vai lá, num lugar, cobrir o lançamento do tal produto. Tem uma feira de tecnologia, então CES, por exemplo, né? Naquele janeiro de 2020, vamos pra lá, vamos viajar, e horas de voo ali, vamos, né? E você tinha aquela variação de lugares que você podia trabalhar. Tem vezes que, sei lá, vou trabalhar de um café, sabe? E com a pandemia isso mudou bastante. E essas pessoas que passaram a trabalhar remotamente, elas não experimentaram um modelo de trabalho remoto de verdade, né? Elas simplesmente foram forçadas a ficar em casa. E aí, acho que tem muito problema do psicológico batendo ali, né? Acho que mesmo 2 anos e meio depois, né? A gente achava que, isso aqui vai durar um tempinho, que depois tudo volta ao normal, e enfim. Mesmo depois de tanto tempo, muita gente ainda tá nesse modelo remoto e ainda tem muitos resquícios de é seguro sair de casa, né? Porque volta e meia tem esses repiques, assim. Então, é uma coisa bem complicada. Eu gosto muito de trabalho remoto. Sinto saudades de 2013, né? Sinto, lógico. No episódio 1 do Tecnocast eu falava isso. No episódio 247 também estou falando isso. Seria muito bom ter algumas vantagens do presencial, mas agora é muito diferente, né? E aí o problema é que esse tipo de comentário que o Elon Musk faz, essa coisa de coach, essa coisa irônica, você acaba gerando uma revolta das pessoas e divide demais. São afirmações bombásticas e genéricas, é uma coisa bem de troll de Twitter. Quando ele associa o trabalho remoto a fingir que você está trabalhando, ele ignora, por exemplo, várias pesquisas que relatam que existe até maior produtividade se você trabalhar remotamente ou no formato híbrido, né, Riga? Se você for pensar, até faz sentido, né, pelo que o pessoal já falou, sobre, energia gasta no deslocamento, você chega destruído no trabalho, às vezes tem greve de transporte público, e enfim. Mas tem alguns estudos que foram feitos, né? E, por exemplo, acadêmicos das universidades de Stanford e Chicago fizeram uma pesquisa ali, e no geral, as pessoas entrevistadas afirmaram que trabalhando remotamente, elas se sentem mais produtivas. E a Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA, ela fez uma pesquisa aqui no Brasil, né? E 81% dos
entrevistados afirmaram que a produtividade trabalhando de casa é maior ou igual à da atividade presencial. Então, assim, a não ser que todo mundo que participou dessas pesquisas esteja mentindo, talvez, sei lá, né, pra influenciar numa decisão ali da chefia, mas acho que não é muito provável. No geral, dá pra dizer que essa associação entre trabalhar remotamente, né, trabalhar fora do escritório e ser improdutivo, né, fingir que está trabalhando, é falso. Né? E aí é que mora o problema dessas discussões, porque muitas vezes acaba sendo lugar comum esse negócio de troll de Twitter, né? E o Elon Musk querendo comprar o Twitter me preocupa um pouco, mas essa gente influente, né? Elon Musk é um grande empresário, né? Muito influente, enfim. Aparentemente são pessoas que acreditam, sim, nessa ideia de que, não, se você for trabalhar, então tem que ser presencial, senão você só tá fingindo. Então é meio complicado, porque também é uma pessoa que influencia muita gente. E aí, decisões equivocadas podem acabar acontecendo. Inclusive, essa pesquisa da FEA, né, da USP, mostra que no regime remoto, muitas pessoas tendem a trabalhar até mais do que presencialmente, né? Porque, às vezes, eu vou pegar esse tempo aqui que eu ia usar no transporte e eu vou converter isso aqui em mais expedientes de trabalho. Não vou precisar estar no ponto às 6 horas para pegar o trem que volta, então eu posso estender aqui mais um pouquinho. E aí acaba ficando, né? Então, tem essa coisa, né? O arranjo do trabalho em casa, ele permite que você dê aquela esticada, que você fique além do seu horário, né, no fim de expediente, mas é bom lembrar que isso é um problema, né, porque nem sempre trabalhar mais, como a gente sempre fala, nem sempre trabalhar mais é ser mais produtivo, né, então, e muitas vezes as pessoas não estão ganhando também mais por esse trabalho extra, então tem aquela falsa sensação, às vezes, né, eu tô sempre ocupado, então eu trabalho muito, então eu entrego muito, e não é bem assim, né, na verdade, se você tá sempre ocupado, às vezes você não consegue nem finalizar o que você deveria entregar, e você não consegue transformar aquilo num produto realmente, né, numa entrega. Então tem essa questão, né, só que de novo, as pesquisas elas não mostram que funcionários trabalham menos por estarem em suas casas ou qualquer outro lugar de onde eles trabalham. O ponto do trabalho remoto pode gerar efeitos que à primeira vista não seriam intuitivos, que é exatamente isso que a gente está conversando, sobre a maior produtividade, porque está em casa, tem um ambiente propício, mas também provocando essa questão do trabalho excessivo, então ainda parece haver um certo medo, né, ainda é um território meio desconhecido, essas pesquisas, elas geralmente levam em consideração todo mundo, então o funcionário, como o Riga falou, às vezes, será que ele não tá mentindo pra botar essa questão do estar em casa como positiva, né, então essas pesquisas, elas ainda têm um caminho a percorrer, obviamente, as pessoas, né, trabalhando em casa ainda têm um caminho a percorrer, tem que analisar também a questão do gerenciamento, né, de tarefas. Então, às vezes o cara fala, eu tô trabalhando muito bem de casa e tudo mais, mas tá mesmo? Tá entregando? Né? Então, tem N questões sobre isso que a gente, às vezes, não vê numa pesquisa inicial dessas, né, preliminar. E essa questão da entrega também eu fico pensando, né, ok, você pode perguntar pras pessoas e tentar fazer esse tipo de pesquisa, é um dado que pode vir um pouco, não muito confiável, talvez, isso é verdade mesmo, pode acontecer uma certa amostragem ali, do pessoal ter uma opinião tendenciosa, achar que é mais produtivo, não necessariamente ser, como falamos até aqui, é um problema tanto pro lado da empresa, da gestão, quanto do funcionário do autogerenciamento. Ele tem que saber também se gerenciar, porque senão, por estar em casa, às vezes não dá aquele start na adrenalina, então a pessoa não trabalha tão bem, ela tá distraída e não tem essa sensação de ser vigiado, não no mau sentido, né? Mas quando você tá num ambiente como uma empresa, você não consegue ficar procrastinando muito na sua tela, porque tá todo mundo vendo a sua tela. Não é que alguém esteja, né, cheirando ali o seu cangote, vendo o que você tá fazendo. Mas quem tá ao seu redor tá vendo. Você tá o dia inteiro jogando joguinho, mexendo, sei lá, vendo vídeo no YouTube, rolando feed de redes sociais. Tem esse ponto que, às vezes, faz a pessoa... É meio que um estímulo pra pessoa, tipo assim, estou saindo do foco aqui, deixa eu trazer de volta a minha atenção pro trabalho, que é chato, mas, enfim, o trabalho é isso, a gente precisa entregar. As empresas têm esse desafio de talvez desenvolver ferramentas, implementar ferramentas para que você meça a produtividade com um dado mais
factível ali por entrega, a gente conseguiu entregar mais, a gente teve melhoria na qualidade e as pessoas têm esse desafio de saber controlar o seu foco, de saber controlar os seus horários também. E no meio disso tudo, o que a gente começou a ver também foi um aumento na procura por certos profissionais, o que gerou também uma escassez nessa área que também é crucial para a adoção de trabalho remoto, né, Ricardo? Pois é, o mercado brasileiro de TI, por exemplo, ele tá com uma certa dificuldade para preencher todas as vagas disponíveis, né? Várias pesquisas mostram que pode vir até a faltar profissionais. Ó, só de cabeça aqui, eu consigo lembrar de 5, 6 amigos próximos, isso sem contar minha esposa, que trabalham na área de TI e todos aí remotamente exigindo cada vez salários maiores e por aí vai. Esse é o tipo de ocupação que se encaixa muito bem no trabalho remoto ou híbrido, obviamente. Ainda mais no mercado tão disputado. Uma empresa que oferece essa possibilidade pula na frente das que não oferecem. Para ter uma noção dos números, uma pesquisa focada na América Latina, organizada pela Page Outsourcing, uma empresa de recrutamento, mostrou que 66,3% dos profissionais gostariam de trabalhar numa empresa que tenha um modelo remoto ou híbrido. Novamente, um exemplo aqui de um amigo meu, que ele preferiu ganhar menos em uma empresa, mas ficar no trabalho remoto, perto da família, né, dos filhos e por aí vai. Então, oferecer essa flexibilidade ao funcionário pode acabar sendo um fator determinante para atrair e reter profissionais. Porque assim, levando tudo isso em conta, o caminho para as empresas, pelo visto, vai passar por alguma forma de trabalho à distância, mesmo que elas ainda não tenham se adequado a isso. Um exemplo que eu vivi bem de perto também foram os cursos de idiomas, porque eles eram totalmente presenciais e quando rolou a pandemia, eles tiveram que dar aulas online para os alunos e teve uma queda muito, muito brusca de alunos das escolas, muitos cancelaram e por aí vai. Começou a exigir profissionais que não apenas sabiam falar inglês ou espanhol, francês, italiano, mas que também conseguiam dar aulas à distância com máquinas e internet satisfatória. Então, assim, praticamente todo o mercado teve que se adaptar de alguma maneira. Ao meu ver, isso criou frutos, né, não é que dá para ter também aula de inglês, aula de espanhol online, não é que dá para fazer tal coisa. Claro que tudo com parcimônia, né? Lembrando aí o que o Mobilon comentou, não dá pra gente fazer um chassi de carro online, não dá pro Neymar Júnior jogar bola pelo computador dele, a não ser se fosse FIFA, mas não dá pra ele jogar numa competição, numa campeonato mundial de futebol online, né? Talvez no metaverso, quando surgir aí, na Copa do Mundo do metaverso, ok, né? Mas o nosso produtor Josué ama metaverso falando nisso. Mas acho que assim, né? Se a gente for pensar nas empresas, tem essas questões, óbvio, de produção, o que dá ou não para você fazer remotamente. Mas um outro motivo que eu consigo pensar também que faz a diferença, eu fiquei pensando na Apple. A Apple acabou de construir aquele gigacampus que gastou não sei quantos milhões, bilhões, sei lá, foi uma coisa absurda, megalomaníaca a ideia do Steve Jobs, que ele queria vidros curvos e aí ia custar não sei quantos bilhões, você lembra, Riga? Tem na biografia dele. Eu não sei, mas eu sei que tinha vários conceitos muito loucos que, no final das contas, eles abriram a mão. Porque, tipo, não pode ter banheiro em determinado lugar. Tem que ser, tipo, no meio ali daquele disco voador, né? É um aro ali, né? Tem que ser no meio, porque aí as pessoas vão poder se encontrar no meio do escritório. Porque se for num canto, as pessoas vão no banheiro e não vão encontrar ninguém. Então, tipo, tinha uns conceitos muito loucos que eles foram mudando, mas ainda assim é um troço gigante que deve ter custado muito caro. Assim, eu já fui lá, enfim, já vi de perto. Não é aberto, né, pro público, mas é muito grande, assim, muito vidro, é bem gigantesco, assim, com certeza muito caro. Aí você imagina, você fez esse puto investimento, o investimento tá lá, imobilizado, você não volta atrás, não é uma coisa pro futuro, né? Vamos investir em um escritório. Ele só tá lá desvalorizando, talvez, né? Vai ficando precisando de manutenção. Então o investimento você faz antes, é adiantado. E aí, de repente, você fala, não vamos mais trabalhar no escritório, não dá pra ser a regra. Tem uma questão ali de investimento da empresa, e acho que também uma parte mais importante, tem a questão dos laboratórios de última geração, com alta tecnologia, de não vazar informação, segurança da informação ali, novos protótipos, modelos, não dá pra levar pra casa, nem o design você pode, né? Você tá ali, computador na sua casa, às vezes entra alguém e vê, rouba, não dá pra empresa ter um controle, e isso faz diferença, não é uma bobagem apenas, né? Isso mata empresas,
empresas, cara. Mata empresas facilmente. Se patentes começam a vazar, antes de virarem patentes, né? Projetos começam a vazar, alguma outra empresa copia, pô, isso ferra, né? Tem também uma outra questão que vale pesar, que é um pouco mais subjetivo, que é a questão da cultura, da imersão na cultura da empresa. Então, quando você pensa em ambientes como esse da Apple, que pensa até na posição do banheiro, na curvatura do vidro, existe uma mentalidade ali que ela é aplicada até no ambiente de trabalho, e isso, querendo ou não, é internalizado por quem trabalha naquele ambiente, né? Você absorve aquilo e você coloca aquilo nos seus relacionamentos com clientes, nos seus relacionamentos com fornecedores, com seus pares dentro da empresa e também nos projetos que você desenvolve. Eu acho que isso também inspira as pessoas, é uma das formas de guiar as pessoas para uma cultura uniforme, sabe? Ainda mais quando você tem tantos funcionários. Como é que você garante que todo mundo esteja no mesmo clima, sabe? Uma coisa assim. Então isso é um pouquinho mais difícil também de você emular remotamente. Não basta mandar um monitor 5K e um notebook, beleza. Não funciona assim também, né? Sabe que enquanto eu tava pesquisando mais sobre trabalho remoto, né? O que mudou durante a pandemia, tem muita questão cultural também, né? De geografia ali e de cultura diferente para países diferentes. Então, um caso que eu vi numa reportagem da BBC era sobre o mercado de trabalho no Japão, né? Porque no Japão fizeram uma pesquisa ali e entre o começo de 2020, ou seja, antes da pandemia, e o final de 2021, né? Quando a gente já tava quase 2 anos de pandemia, não aumentou no Japão o número de vagas com trabalho remoto. Né? E é um fenômeno que a gente viu no Brasil, que a gente viu nos Estados Unidos, em vários locais, mas no Japão não aumentou. Então eles não aderiram muito ao trabalho remoto. E tem vários motivos para isso, muitos deles são bastante culturais, mas acabam influenciando pessoas ao redor do mundo, talvez em menor grau ou de uma forma diferente. Mas, por exemplo, no Japão existe o problema do presenteísmo e que as pessoas, elas ficam... Essa ideia meio Elon Musk, né, de tipo, eu vou pro trabalho, mesmo se eu tiver, sei lá, doente, gripado e tal, porque eu tenho que mostrar serviço e eu tenho que progredir na minha carreira e tudo mais. E com o trabalho remoto, como você não está batendo ponto ali, não está presente ali na empresa, acaba que essa questão cultural é tão forte que muitas vezes as pessoas acabam sentindo que não estão progredindo na carreira se elas não ficarem horas e horas e horas e horas ali no escritório. Então, já tem um entrave meio cultural para que o trabalho remoto avançasse ali no Japão. E outra questão é que, geralmente, nesses espaços de trabalho no Japão, existe muita questão da mentoria de funcionários mais sêniores para funcionários mais júnior. Então, existe muito o funcionário que é mais experiente orientar aquele que está começando ali e ajudar ele a progredir na carreira e tal. E claro que, em trabalho remoto, a comunicação e as dificuldades, os desafios são muito diferentes, né? A gente tem inúmeras ferramentas, lógico, a gente se comunica e tal, mas é diferente. E cultura asiática, não só no Japão, tem muito da comunicação não verbal, né? Então, não é só o que você está escrevendo ou falando, mas também o jeito que você está falando, as expressões que você faz, aquele negócio de sorrir com os olhos, né? Isso é muito presente na cultura asiática e acaba que, com o trabalho remoto, você perde muito isso. Então, em alguns locais... Não colou trabalho remoto, assim. Foi bem diferente do que a gente vê aqui, né? Acho que aqui, principalmente para algumas áreas, TI, é muito claro isso que as empresas realmente adotaram, né? E esse é o novo normal e acabou. Mas em outros locais, não. Eu acho que muita parte dessa cultura é aquela velha frase do você precisa ser visto. E às vezes as pessoas, elas definem que essa parte do ser visto, ela é muito fisicamente. As pessoas precisam ver que você é o primeiro a chegar e o último a sair. As pessoas, né? E quando eles falam as pessoas, é claro que estão se referindo às lideranças e por aí vai. Então assim, se eu estou trabalhando de casa, como que o meu líder vai me ver? Como que eu vou criar esse relacionamento com líder e equipe? Tem essa barreira cultural que parece mais difícil de ser quebrada. Em países como o Japão, como o Riga mencionou, onde o crescimento profissional é algo tão, tão importante, né? Você precisa ser alguém, desde moleque a pessoa é instruída a tirar as melhores notas da escola, ser o número 1 da escola. Isso
é carregado para a vida profissional também, né? Então, é um ponto a se pensar. Eu acho engraçado porque quando a gente fala sobre isso, do tipo, no presencial eu preciso mostrar trabalho, né? Mostrar que tô fazendo alguma coisa. Pra mim, essa ideia é totalmente na contramão do que o Musk falou, né? Que em casa a gente finge que trabalha. Porque se você tá num escritório e você precisa mostrar, entre aspas, trabalho, às vezes você arruma qualquer coisa só pra você dizer que você tá fazendo alguma coisa. E em casa, o que você tem como demonstrar que você tá trabalhando, já que não tem ninguém te assistindo, é entregando um resultado, ou seja, aumentando a sua produtividade de alguma forma. Então, isso é muito louco, porque se você pensa dessa forma, né, você não tem como fingir que tá trabalhando em casa, porque o seu líder, né, o seu gerente ali, ele vai descobrir que você não tá trabalhando se você não entregar. Eu acho até estranho, esquisito que o Musk pense dessa forma. Aliás, não acho esquisito porque vem do Musk, né? Mas que ele pense dessa forma é meio contraditório, assim, com a realidade. Eu vou ser um pouco polêmico. Eu acho que tanto faz. Eu acho que você pode fingir que você tá trabalhando tanto em casa quanto no escritório. Sei lá, eu tô esperando um relatório. A Ana tá tirando pra mim um relatório. Ela não mandou o relatório pra mim ainda. Aí eu vou perguntar pra ela, e aí, Ana, o que tá acontecendo? Ai, nossa, tá difícil, eu passei o dia inteiro checando aqui, não sei do que lá, o sistema tá fora do ar, ou os dados estão muito complexos. Enfim, tem como você fingir que não tá trabalhando, sendo remoto ou presencial, você consegue enrolar. Então, basicamente, é uma questão de um bom ou mau funcionário versus um bom ou mau chefe. Eu tento enxergar as coisas mais dessa forma. Em todos os cargos são seres humanos, imperfeitos e com estímulos diferentes, com interesses diferentes. E é isso, saca? Não é o modelo presencial ou remoto que vai fazer a pessoa trabalhar mais ou menos. Óbvio que a gente pode ter ferramentas não intrusivas que te ajudem tanto a saber se a sua empresa está produzindo no nível correto, e aí tudo bem, a gestão básica, né? Por exemplo, aqui no TB, a gente tem uma ferramenta que se chama interna, Team Manager. A gente começou a desenvolver essa ferramenta em 2011 e já está numa versão bem mais avançada hoje. A gente consegue colocar metas de produção para os autores, e isso serve como um guia para os autores, porque a ferramenta mostra para o dia atual em qual parte da meta mensal a pessoa tá, e serve também para a empresa como uma ferramenta de acompanhamento de produção de conteúdos nesse caso. Então, você consegue ver a editoria X, a gente tá ficando muito abaixo da meta, a editoria Y tá passando, então a gente precisa fazer um ajuste aqui, investir um pouco mais nessa editoria, né? Então, é simplesmente uma ferramenta de organização, não é de controle. Controle, mas não daquele jeito pejorativo. Mas sempre tem uma pecinha ali, sempre tem que dá pra melhorar, um recurso, sempre tem também uma pessoa que não tá afim e que tá fazendo corpo mole, um chefe, um líder, um funcionário, aí não é o cargo que define também. Enfim, eu tenho essa visão mais generalista, assim, eu acho que de todos os lados tem como dar errado. O problema é sempre o ser humano, né? Quando a gente discutiu sobre redes sociais, também era o problema o ser humano. Isso. O problema é sempre a gente mesmo. Até aqui mesmo no Tecnoblog, a gente trabalha remotamente desde 2014, só que foram situações completamente diferentes. O TB, desde da metade de 2017, mais ou menos, tivemos algumas mudanças aqui estratégicas e a empresa começou a disparar de crescer, a audiência cresceu muito, consistentemente ao longo desses anos. Consequência disso, a gente também contratou muita gente. Então, começou a ser um desafio gerenciar essa galera toda, um time que veio, sei lá, de 5 pessoas para 35 em 2 anos, né? Então, tem toda aquela coisa de passar por um processo de RH, de estruturar assessments, feedbacks e programas semestrais, assim, sabe? Enfim, tem várias coisas que a gente teve que implementar. E as ferramentas também, que a gente usava para gerenciar produção, colaboração, coisas simples, tipo um Trello em formato de Kanban ali, já não atendiam mais as demandas que a gente tinha, os trabalhos que a gente tinha que fazer depois que o time cresceu. Então começou a ficar aquela zona, porque o que acontece? Quando a ferramenta de gestão de produção, de projeto, não atende a todo o processo, ou ela não foi estruturada da forma correta, o time talvez não esteja treinado para utilizar da forma correta, ou a ferramenta realmente não tem todos os recursos. Mas em qualquer uma dessas ocasiões,
O que acontece é que a gente cai sempre no básico, que é vamos mandar uma mensagem num mensageiro instantâneo. E aí vira aquele pesadelo. Você não trabalha porque o dia inteiro você tem o mensageiro apitando, 300 pessoas te chamando, precisando de alguma coisa. No mundo ideal, você consegue ter uma ferramenta que gerencia isso de uma forma sem interrupções, sem precisar notificar todo mundo sobre tudo, né? Então realmente tem esse processo de desenhar a estrutura de trabalho, estruturar a ferramenta do jeito que a empresa precisa. Então isso também foi um desafio pra gente. Até brinquei com o Riga que a gente achava que a gente tinha o remoto resolvido, mas na verdade a gente tinha um remoto pequeno. Depois que o time cresceu, os problemas apareciam e a gente tinha que lidar com isso de novo. É mais ou menos isso que acontece com todas as empresas, né? Mas o meu ponto é, a estrutura que a gente tinha tava show, a gente tinha o remoto resolvido, mas era para aquela estrutura, para aquele tamanho de Tecnoblog. Pro Tecnoblog de 2019, 2020, quando a pandemia começou, já foi um pouquinho mais difícil de gerenciar, até porque de 2020, 2021, 2022, a gente continuou crescendo muito, o time cresceu muito, né? A Ana entrou nesse período, o Ricardo também, o Josué entrou nesse período, então o desafio vai aumentando também, né, Riga? No começo, lá pra 2014, tinha, sei lá, 3, 4 pessoas, né, na equipe, enfim, a gente conversava e de vez em quando a gente se encontrava, sei lá, tá todo mundo muito mais perto, né, naquela época. Hoje, ok, aumentou de, sei lá, de 5 para 35 pessoas. Além disso, essas 35 pessoas estão em 8, 9 estados diferentes, sabe? Tem gente no Nordeste, tem gente lá no Sul, tem gente aqui em São Paulo, sei lá, um monte de gente tá no Rio, não tá em São Paulo, e é aquele perto, não tão perto, né? Porque tá a horas de distância, então teve essa mudança não só no tamanho da equipe, mas também na área que a gente dominou do Brasil, né? O pessoal tá muito mais espalhado hoje. E tem aquela coisa, pequenos problemas eles amplificam com essa mudança também. Então, quando você tá em 5, que horário que a gente consegue marcar um papo aqui, uma reunião? É mais fácil você organizar uma reunião em 5 pessoas do que em 10, em 15, em 30, né? As reuniões mensais que a gente tem também. Então, começa a ter esses problemas. Um time que tá trabalhando num projeto e, de repente, como é que esse time se comunica? A gente cria uma sala com 15 pessoas e fica o dia inteiro o pessoal falando, ninguém vai trabalhar, porque é a sala acendendo para 15 pessoas que vão ficar com fomo, achando que estão perdendo alguma coisa. Esse é um dos insights que a gente tenta aplicar aqui no TB também, de você saber simular no virtual o que você faria no ambiente físico, só que sem adicionar fricção. Então, só para falar, o maior problema, geralmente, das empresas é a notificação. Geralmente é a notificação. E aqui no TB, a gente tenta pensar isso imaginando que você esteja no ambiente presencial. Então, vamos lá. Você tem uma empresa física, você está lá na sua sala, ou na sala compartilhada, naquela sala lá com as mesas de escritório aberto, né? E aí, alguém te passa uma demanda. Então, a empresa inteira é como se fossem várias esteiras de trabalho que começa em um, passa para outro, vai para o outro, né? São vários processos que funcionam como esteiras de trabalho entre departamentos. Beleza. E essas pessoas têm que conseguir colaborar. Remotamente é a mesma coisa. Só que o que acontece é que a gente usa as notificações como esteira de trabalho. E aí já começa o erro. Porque se você ficar apitando todo mundo o tempo todo, ninguém vai produzir de fato. O segundo ponto é, quando você está colaborando com várias pessoas, você não fica avisando essas pessoas sobre cada pequeno pedacinho do que você está fazendo ali, né? Se você está no escritório presencialmente, eu, Riga, a Ana, o Josué, o Ricardo, beleza. Aí o Josué chega para mim e fala assim, o roteiro do Tecnocast está pronto, coloquei ali não sei do que lá, tal, beleza. Vamos gravar, vamos estudar. Eu não fico falando pro Josué, eu abri o documento. Josué, eu entrei no documento, me adicionei aqui para lembrar depois. Coloquei uma data no documento para eu lembrar de ler no horário X. Josué, agora eu estou começando a ler o documento. Josué, eu terminei de ler o documento e passei para aguardando. Josué, estou pronto para gravar. Enfim, você não fica fazendo isso fisicamente. Eu não estaria cutucando o Josué, tipo, tá vendo minha tela aqui, abri o roteiro, vou fazer agora, eu vou trabalhar nele. Você não faz isso. Não tem como fazer isso. No ambiente remoto, com as ferramentas que a gente usa, se você não configurar direito, é isso que acontece. A ferramenta fica te notificando de cada passo. Então, realmente, é uma coisa que a gente acha que precisa, porque a ferramenta sempre forneceu aquilo, e a gente pensa assim, mas eu não vou desativar isso porque eu quero saber mais ou menos em que etapa a pessoa tá. Isso é um vício, é um microgerenciamento. Não é produtivo, porque daí você tá fazendo isso com todas as tarefas que você tá envolvido.
e são muitas, né? Isso atrapalha a produtividade de todo mundo que está envolvido, né? Então, a ferramenta que a gente usa aqui, a gente tentou projetar e treinar o pessoal, a gente ainda está nesse processo, né, de refinar tudo, mas de uma forma que o ambiente virtual, ele se assemelha ao que seria no ambiente presencial. A gente estimula as pessoas a desativar as notificações não essenciais, a desativar a notificação por e-mail, push notification é só pra, tipo, quando você foi citado nominalmente, que é porque pode ser uma urgência. As pessoas que estão postando também gerenciam a notificação dos outros, então remove a pessoa do cartão se ela não precisa saber o que você vai começar a fazer ali, adiciona ela na hora que o trabalho estiver concluído para passar para a etapa dela, né? Então é como se fosse um esteiro, ó, peguei aqui, eu vou processar, ninguém precisa saber o que eu tô fazendo, eu vou passar para o outro agora. Aí sim você avisa ele, olha, aqui tá pronto para você fazer agora a sua parte. E enquanto isso o outro está fazendo outra coisa, né? Enfim, vai passando o bastão um pro outro. Então é um desafio porque você tem que mudar a mentalidade de todo mundo tem que entender a filosofia e as ferramentas jogam contra. As ferramentas, elas trazem absolutamente tudo ativado por padrão, porque elas querem que você interaja com elas o dia inteiro. E aí você acaba, em vez de gerenciar o trabalho, você gerencia a ferramenta. E aí não é produtivo de fato. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente como é que tem sido a sua experiência depois de 2 anos de pandemia. Você ainda tá no trabalho remoto, já voltou pro presencial. E o que você acha desse posicionamento do Elon Musk, né? Essas coisas sempre exageradas que ele posta no Twitter. Manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter, é só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar esse papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Ana Marques com 4 no lugar do último A e @Ricardo Ciosi. Este Tecnocast foi produzido remotamente pelo Josué de Oliveira, vai ser editado também remotamente pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! tchau! Valeu! Tchau, tchau. Outro exemplo peraí que tem um galo no meu vizinho cantando, cara. É 3 da tarde o galo tá cantando. Galo. Problemas do home office aí. Na parede do meu quarto tem um terreno do lado de lá. O meu quarto, a parede fica na divisão. E esse terreno foi comprado tem alguns meses. O cara limpou o terreno. A gente falou assim, legal, vai construir uma casa finalmente. Porque o terreno infiltra água aqui na parede do meu quarto, né? Porque não tem nada lá atrás. Enfim, o cara limpou o terreno e sabe o que ele fez? Encheu de galo. O galo canta às 2 da manhã, cara. 2, 3 da manhã. Então fica feliz que você às 3 da tarde. É mais ou menos aqui do lado também. Puta merda. Desde que a gente mudou pra cá, tem assim, uma família que eles criam, né, galinha e galo, assim, pra vender essas coisas, e tá sempre cantando. O galo, normalmente ele canta de manhã, mas tem uns dias aqui que acho que é de tarde que ele fala, gente, hora do café, e começa a cantar, então não tem jeito. Né, a Ana entrou nesse período, o Ricardo também, o Josué entrou nesse período. Então o desafio vai aumentando também, né, Riga? Eu não sei o que aconteceu disso. É o melhor comentário que eu ouvi.